Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 8. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8. Nós vamos ler a partir do versículo 12. Romanos 8, 12 em diante. Diz assim a palavra de Deus: Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Amém. Quem é o cristão? Nós fizéssemos essa pergunta, talvez a maioria das pessoas iam se apresentar como cristãos. Vivemos num país, né, de tradição cristã. As pessoas se identificam como cristãs. Talvez se a gente for para outro país, para uma outra região do mundo, nós não teremos esta clareza de identidade. Mas no Brasil, a coisa é um pouco confusa sobre o cristianismo, sobre o que é ser um cristão, porque nós vemos uma variedade muito grande, né, de igrejas, de modos de viver, de pessoas que têm a Bíblia na sua mão e que se apresentam como cristãos. Mas o que a Bíblia nos diz a respeito? Muitas coisas, sem dúvida. Mas eu queria que nós baseássemos nesse texto que nós lemos hoje, de Romanos, capítulo 8, para que nós pudéssemos identificar quem nós somos, o que caracteriza um cristão, como é que um cristão vive neste mundo, quais são as suas expectativas, o que ele espera da sua existência, da sua vida. Será que a sua vida tem um propósito? O apóstolo começa esse capítulo 8, dizendo: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Esta é uma notícia extraordinária, é uma declaração grandiosa, porque ele termina o capítulo 7 falando da presença do pecado,
da realidade do pecado na vida do ser humano, mas ele inicia esse capítulo com essa nota de vitória. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa, nós sabemos disso. Mas quem são esses que já não pesa sobre eles nenhuma condenação? Certamente são os filhos de Deus. E aí é que nós vemos então o que é ser um cristão. Em primeiro lugar, um cristão é um filho de Deus. Mas não somos todos filhos de Deus? Alguém pode perguntar. Somos todos filhos de Deus, é uma palavra corrente no nosso meio. Todo mundo se diz filho de Deus. Mas o texto vai mostrar que o filho de Deus, ele é alguém que ele sabe que ele é filho de Deus por adoção. Diz aqui o versículo 15, recebestes o espírito de adoção. Ou seja, o cristão não é alguém que tem direito de ser filho de Deus, ele foi adotado na família de Deus. Ele foi adotado por Deus antes da fundação do mundo. Deus o separou para ser dele. Deus o amou de uma tal maneira que ele então foi separado para ser adotado por Deus. Deus só tem um filho gerado. Jesus é o unigênito de Deus. Mas todos nós somos filhos adotivos. Somos gerados ou regenerados pelo Espírito Santo. E quando nós somos regenerados pelo Espírito, nós também recebemos esse Espírito que vem habitar em nós. E nós nos tornamos então parte da família de Deus. Um cristão é alguém adotado na família de Deus. É alguém que está ligado à família de Deus. É alguém que faz um dia um compromisso de ser batizado na família de Deus. E ele se torna, então, membro desta família, um filho adotado. Mas o que caracteriza esta vida? Como nós podemos dizer, de fato, que nós somos família de Deus, que nós somos adotados, que Deus nos adotou como seus filhos? No texto, o apóstolo Paulo coloca algumas das características que distinguem um cristão. Distingue aquele sobre o qual não pesa mais nenhuma condenação. Distingue aquele que foi adotado na família de Deus. Ele diz aqui que aquele que foi adotado na família de Deus é alguém que tem uma luta interior. Essa luta caracteriza o verdadeiro cristão. Ele está num combate diário, constante, com a sua velha natureza. Diz o texto que, no versículo 13, se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte eterna. O cristão sabe que ele tem uma natureza, e que se ele der curso a esta velha natureza, ele caminha para a morte. Assim são aqueles que não conhecem o Senhor. Aqueles que não são adotados, eles caminham para a morte, porque fazem a vontade da carne, mas o cristão não. Ele diz, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Então, uma característica clara na vida do crente é essa luta pela santidade, essa luta para viver uma vida de acordo com os preceitos de Deus. Ele luta diariamente para não satisfazer o seu ego, para não deixar que a sua velha natureza, o seu egoísmo, domine a sua vida. Porque nós vivemos numa situação em que as pessoas estão buscando satisfação imediata. Agora, aqui e agora, eu quero aproveitar tudo, eu quero ter tudo, eu quero viver da melhor maneira possível. E assim, não se preocupam com a vida de santidade. E às vezes, dentro da própria igreja, é pregado um evangelho em que você tem tudo, tem direito a tudo. Mesmo que você esteja vivendo em pecado, Deus vai te dar tudo. Mas o Filho de Deus, aquele que foi adotado, aquele sobre o qual não pesa mais nenhuma condenação, é alguém que tem uma luta constante na sua vida.
ele suplanta o seu ego, ele suplanta o seu comodismo, a sua indiferença, ele luta com isso. E ele se apresenta na presença de Deus como vitorioso, porque ele sabe que se ele não fizer isso, se ele não estiver constantemente na presença do Senhor, adorando a Deus, participando do culto de adoração, aprendendo a palavra, orando, caminhando junto com os irmãos, ele não será vencedor. Uma segunda coisa que o apóstolo coloca aqui, que é característica o filho de Deus adotado, sobre o qual não pesa mais nenhuma condenação, é que ele é guiado pelo Espírito Santo. E a Bíblia fala muito sobre isso, sobre ser guiado pelo Espírito Santo. Mas o que é isso? Muita gente acha que ser guiado pelo Espírito Santo é fechar o olho e buscar uma direção, fazer uma oração e tomar uma decisão. Eventualmente, o Espírito Santo faz isso, nos dirige, nos orienta. Mas quando a Bíblia fala em ser guiado pelo Espírito Santo, o sentido é aquele que Jesus colocou lá em João, capítulo 16, versículo 13, quando ele fala do que o Espírito Santo viria, e ele iria guiar o seu povo a toda a verdade. Então, quando a Bíblia fala em ser guiado pelo Espírito, ele está falando de alguém que é guiado à verdade. O cristão é alguém que é guiado pela verdade. Mas que verdade? A única verdade, que é Jesus Cristo. A única verdade da palavra de Deus. Porque o Espírito Santo foi quem inspirou homens santos para escreverem essa palavra. E ele não vai guiar ninguém fora dessa palavra. Ele não vai guiar ninguém contra essa palavra. Então, quando a Bíblia está dizendo que o cristão, ele é alguém guiado pelo Espírito Santo, está dizendo que ele é guiado pela verdade, ele busca a verdade. E isso é muito importante nos nossos dias. Quando as pessoas não estão buscando a verdade está ficando secundária. A gente ouve muitas pessoas dizendo assim, eu fiquei nessa igreja ou naquela igreja porque eu me senti muito bem. Porque eu fui bem recebido. Eu saí daquela igreja porque não me sentia bem lá. Não é o sentimento que guia o cristão. Você deve estar numa igreja, você deve permanecer numa igreja se ali a verdade é pregada. Porque o cristão é guiado pela verdade. É guiado para a verdade. Então, se alguém está sendo guiado por outra coisa, buscando uma outra coisa que não a verdade, ele está correndo um grande perigo, se ele é um filho de Deus, porque o filho que Deus adota e que é habitado pelo Espírito, ele é guiado pelo Espírito à verdade, ele tem vontade de saber da verdade, ele quer aprender aquilo que o Espírito Santo orienta. Aí vem a questão de estudar a Bíblia. Qual o interesse que você tem no estudo da palavra? Porque se você quer ser guiado pela verdade, você precisa conhecer essa palavra. Porque o Senhor Jesus disse que nos últimos tempos viriam falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, e vai enganar muita gente. Mas ele faz uma exceção, que enganaria, se fosse possível, os próprios eleitos, de tão grande que será o engano. E nós já estamos vivendo essa realidade. Quantas pessoas sendo enganadas por algo que parece evangelho, porque a pessoa não conhece a verdade. Então, se alguém abre a Bíblia e fala qualquer coisa, a pessoa está seguindo, porque não conhece a verdade. E por isso esse engano vai se tornar cada vez mais forte. Mas graças a Deus, Jesus fez essa exceção, se fosse possível. Enganaria os eleitos de Deus, mas os eleitos de Deus não são enganados, porque eles são filhos de Deus, adotados na família de Deus, e são guiados pelo Espírito Santo para distinguir a verdade do erro. Precisamos aprender isso.
nesses tempos de tanta confusão, tanta dificuldade, precisamos perguntar: sou um filho de Deus? Quem guia a minha vida? São as minhas emoções, o meu sentimento, o que eu acho, o que eu penso, o que o fulano disse, o que o pastor ensinou, ou é o que o Espírito Santo me conduz na palavra de Deus? Isso é fundamental, meus irmãos. Ninguém é cristão se ele não conhece essa palavra. Ele pode ter uma formação cristã, como nós temos no nosso país, como eu disse. A pessoa é formada dentro de uma cultura cristã, mas ele não é guiado pelo Espírito Santo. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E todos os que não são guiados pelo Espírito de Deus não são filhos de Deus. Quem guia a sua vida? Mas o apóstolo ainda coloca, no versículo 16, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Um filho de Deus, ele sabe. Ele é um filho de Deus. E é interessante que o texto fala, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito. Não é questão de raciocínio. Aí eu sinto que eu sou um filho de Deus. Não é uma questão de sentimento. Eu fiz pensamento aqui, fiz um raciocínio e eu cheguei à conclusão que eu sou um filho de Deus. Essas coisas não vêm dessa maneira. É um discernimento espiritual. O Espírito de Deus testifica com o meu espírito, não é com a minha mente, não é com a minha razão, não é com o meu sentimento. Não é porque eu sinto, eu deixo de sentir. Porque tem muita gente que acha isso. Tem dia que ele sente que ele é filho de Deus, que Deus está com ele, que todas as coisas estão boas. No outro dia, ele já não sente mais. E entra numa situação de depressão, de angústia, achando que Deus esqueceu dele. Mas graças a Deus não é assim. Um cristão, um filho de Deus, sobre quem não pesa a condenação, ele sabe que ele é filho de Deus. Porque o Espírito de Deus testifica com o Espírito dele. Não porque ele acha que ele pensa que é, porque ele tem emoções maravilhosas quando ele ouve falar de Deus. Quando ele participa de um louvor, ele sente aquela coisa maravilhosa. Não é isso que diz que você é um cristão. Você pode sentir emoção, é muito bom, é experimentar a presença do Senhor, mas o que nos garante, testifica, é o testemunho interno do Espírito Santo, que testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Será que a gente entende isso? É uma coisa que não dá para explicar, mas nós podemos crer porque a palavra de Deus assim afirma. O que é um cristão? É um filho de Deus, adotado na família de Deus, adotado em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo pagou o preço da sua redenção, ele foi adotado na família de Deus, e agora ele luta todos os dias para viver em santidade, ele luta para vencer o seu egoísmo, o seu ego, para não satisfazer os desejos imediatos da sua carne. Ele é alguém que é guiado pelo Espírito Santo de Deus a toda a verdade. Ele consegue distinguir a mentira da verdade. Ele é alguém que tem um testemunho interno de que ele é filho de Deus. Não porque sente ou porque entende, mas porque o Espírito Santo testemunha com o Espírito dele. Mas ainda no versículo 17, o Filho de Deus sabe que ele tem um reino, que ele é herdeiro de um reino. E por isso, ele enfrenta as lutas dessa vida. Ele não troca, como Esaú trocou a sua primogenitura por um prato de lentilhas, por uma satisfação nesse mundo, porque ele sabe que tem um reino esperando por ele. Os homens lutam tanto neste mundo,
matam tanto uns aos outros para conquistar alguma coisa, para conquistar uma terra, para serem governantes de alguma coisa. Mas o Filho de Deus é herdeiro. Herdeiro. Ele não fez nada, simplesmente ele se torna herdeiro de um reino eterno. De um reino que não terá fim. E a palavra ainda o diz que ele será co-herdeiro com Cristo. Será herdeiro no mesmo nível de Jesus, junto com Jesus. Irmãos, isso deve motivar a nossa vida, uma vida de compromisso com o Senhor, porque há uma promessa, há uma certeza de que há um reino à espera daqueles que são filhos de Deus. Vinde benditos de meu Pai, entrai de posse do reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Que palavra gloriosa nós esperamos ouvir, e temos certeza de que ouviremos, porque somos filhos de Deus. E por isso nós podemos enfrentar todas as lutas e as dificuldades desta vida, porque o texto ainda diz que o Filho de Deus, ele é chamado a sofrer nesse mundo. O chamado cristão implica em sofrer muitas coisas. O Evangelho não é aquela coisa cor-de-rosa. Aceita Jesus e tudo vai resolver na sua vida. Aquela expressão que tem aí, né, pare de sofrer. Isso é mentira. E tem muita gente andando atrás dessas coisas, procurando igreja para parar de sofrer, para resolver os seus problemas. Mas o texto aqui diz, olha, final do versículo 17, se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Porque para mim, tenho por certo, de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que será revelada em nós. O cristão é chamado a uma vida diferente. É chamado a viver de acordo com a palavra de Deus, e isso vai causar problemas. No mundo que odeia o Evangelho, no mundo que rejeita o cristianismo, e essa rejeição se torna cada vez mais evidente. Você olhando para o mundo, você vai vendo cada dia mais a rejeição ao cristianismo crescendo, e prepare-se para isso. Não pense que as pessoas aceitam o seu modo de vida passivamente. Talvez nós não estejamos causando impacto, mas um cristão autêntico que vive como filho de Deus, ele causa distúrbio, ele incomoda, e muitas vezes ele sofre. Ele sofre pelo estado da igreja, pela apostasia da igreja, ele sofre pela rejeição que está havendo ao Evangelho, ele sofre por aqueles seus parentes, amigos e familiares que não conhecem Jesus Cristo. Ele sofre com a imoralidade reinante. Ele sofre com a corrupção, com a imoralidade. Sofre, porque ele tem um espírito de santidade dentro dele. E ele se sente incomodado. E ele não quer saber dessas coisas, ele luta contra isso. Isso causa sofrimento. Se nós queremos realmente viver como cristãos neste mundo, não quer dizer aqui que nós seremos apedrejados, perseguidos. Pode até acontecer, como tem acontecido com muitos irmãos em algumas partes do mundo. Mas dentro do contexto que nós vivemos, é o sofrimento por vermos tanto desprezo com as coisas de Deus, por vermos as pessoas zombando de Deus, zombando do Evangelho, fazendo piadas indecentes com Deus, sem qualquer respeito. Isso leva um cristão autêntico a sofrer. Leva um cristão autêntico a chorar diante de Deus pela situação de pecado em que nós estamos vivendo no nosso mundo. Mas ele sabe de uma coisa, que ele não vai buscar simplesmente se acomodar a este mundo para não sofrer, se acomodar a este mundo para não ter problemas, porque ele sabe que os sofrimentos do tempo presente não se comparam com a glória que ele irá receber de Deus.
E ele passa, ele enfrenta, ele luta, porque ele sabe que há uma promessa gloriosa. E por isso Paulo também fala em 2 Coríntios, capítulo 4, que a nossa leve e momentânea tribulação resultará em um peso eterno de glória. Vale a pena viver pelo cristianismo, enfrentar a oposição. Vale a pena ser filho de Deus nessa situação deste mundo, mesmo que isso nos cause sofrimento, mesmo que isso traga para nós o desprezo, mesmo que percamos amizades, mesmo que as pessoas nos deixem de lado, vale a pena, porque esta é um sofrimento leve e momentâneo, mas o que está prometido é um peso eterno de glória. Que coisa maravilhosa é o cristianismo e a esperança cristã, herdeiros de um reino, ser revestidos da glória de Deus. Mas o texto ainda nos diz que o cristão, além de saber que ele é filho de Deus, adotado, que luta pela sua santidade, que é guiado pelo Espírito, que tem um testemunho interno, alguém que sabe que ser cristão vai implicar em sofrer algumas coisas, não é um cristianismo isento. Mas aqui também o texto nos diz que o cristão autêntico é alguém que aguarda, diz o versículo 23, e não somente ela, a natureza, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. O cristão, ele sabe que ele é parte de uma criação caída, que ele é parte de uma criação de Deus, criada perfeita, mas que caiu em pecado. Como diz o texto, que está sujeita à vaidade, de uma criação que perdeu todo o seu brilho. Muitas vezes nós olhamos a natureza hoje, em alguns lugares do mundo, tão lindos, uma natureza tão maravilhosa. Mas precisamos pensar, o cristão sabe que essa natureza não expressa a glória de Deus na sua plenitude, é muito mais bonita do que nós podemos perceber. O cristão sabe que ele é parte de uma raça caída em pecado, de uma raça que se tornou má, indiferente às coisas de Deus. Mas esse cristão, ele aguarda, ele geme, juntamente esperando que um dia toda essa criação será redimida na volta gloriosa de Jesus Cristo. O cristão autêntico é aquele que diz: Maranata, vem Senhor Jesus, não como uma expressão vazia, mas porque ele quer ver a natureza redimida. Ele quer fazer parte de toda uma criação redimida. E uma das palavras mais bonitas que eu vejo na palavra de Deus está no versículo 21. Diz: na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. A criação de Deus, de uma maneira que nós não sabemos, ela sabe, ela anseia por ser liberta também do cativeiro e ser levada para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. A nossa tradução é um pouco diferente, mas essa fica mais bonita: a gloriosa liberdade, para a qual nós somos libertos em Cristo Jesus. A natureza espera esse dia, e nós esperamos este dia, quando o Senhor Jesus voltar em poder e glória, e todas as coisas serão redimidas, todo esse universo será redimido, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus, para receber a glória de Deus em plenitude. Este é o reino que nós iremos herdar. Como não querer a volta de Jesus? Como não querer entrar de posse desse reino? Como preferir ainda este mundo, as coisas deste mundo?
Como preferir o brilho passageiro deste mundo e deixarmos a glória de um reino eterno. Mas assim vive o mundo. Ele prefere as coisas deste mundo, busca as coisas deste mundo. E, infelizmente, há muito evangelho aí sendo pregado dessa maneira. Um evangelho que contempla apenas as coisas deste mundo, que não fala da volta de Jesus, que não tem esperança, porque o texto diz que na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê como espera, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Fomos regenerados, diz Pedro, para uma viva esperança. Para uma viva esperança. O cristão tem uma viva esperança dentro do seu coração. Ele não se deixa abater pelas notícias ruins deste mundo, pelas guerras, pela violência, pelo desamor, porque ele tem uma esperança viva dentro do seu coração. E ele pode, aqui nós podemos citar Jó no seu sofrimento. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Que esperança, meus irmãos, gloriosa é o cristão. Que coisa maravilhosa é ser um cristão adotado na família de Deus e poder desfrutar dessas coisas tão grandiosas, extraordinárias. Fomos salvos da esperança. Ainda não somos aquilo que fomos destinados a ser, mas na esperança da glória de Deus, na esperança de sermos herdeiros de um reino eterno, na esperança de que o nosso sofrimento é leve e momentâneo, mas aquilo que nos é prometido é um peso eterno de glória, na esperança de que toda essa natureza geme e suporta angústias até agora, esperando que nós sejamos manifestados naquele dia glorioso, porque nesse dia em que os filhos de Deus serão manifestados como filhos de Deus, toda a natureza será resgatada do cativeiro para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Irmãos, algo maravilhoso é ser cristão. Algo maravilhoso é andar nos caminhos do Senhor. Algo maravilhoso é saber que sobre nós já não pesa nenhuma condenação, porque Deus nos amou em Cristo Jesus e nos adotou como seus filhos na família de Deus. Que nós sejamos essa família, que nós sejamos aqueles que caminham na presença do Senhor, que nós sejamos verdadeiramente cristãos, com essas características que nós vimos aqui nesse texto. E a questão é essa: você é um cristão? Ou você tem apenas uma formação cristã? Ou você cresceu num ambiente cristão e por isso você não consegue distinguir muitas coisas, você pensa que é. Mas eu gostaria que nessa noite você considerasse o que a palavra de Deus coloca diante de você. Você é alguém que luta para vencer os desejos da sua carne, os desejos do imediatismo, da satisfação imediata. Ou você é alguém que espera aquilo que Deus tem prometido para você. Você é alguém que é guiado pelo Espírito de Deus à verdade da palavra, ou você tem ido atrás de qualquer verdade que aparece por aí. Você é alguém que tem dentro de você aquela convicção espiritual de que você é filho de Deus, não porque você sente ou deixa de sentir, mas porque o Espírito testifica com o seu Espírito que você é filho de Deus. Você tem suportado os sofrimentos por causa de Cristo. Você, a zombaria, o desprezo, tem suportado isso por causa da glória que está prometida para a sua vida. Você geme e suporta angústias esperando
a volta de Jesus Cristo, a redenção de todas as coisas, naquele dia em que já não haverá mais pranto, nem luto, nem dor, porque as coisas antigas passaram e tudo se fará novo no reino de Deus, no reino que nos está preparado desde a fundação do mundo. Que você seja um cristão autêntico, que você caminhe nessa certeza do amor de Deus por você, que você possa buscar no Senhor o perdão pelos seus pecados, reconhecer que realmente tem pecado e é pecador e precisa do perdão de Deus, e que você receba de graça da água da vida, receba de graça o perdão dos seus pecados e se torne um herdeiro de Deus, um filho de Deus, uma filha de Deus, para a glória do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém. Glória a Deus. Nós gostaríamos de conhecer agora as pessoas que nos visitam nessa noite. Convidamos a se colocar de pé, as pessoas que nos têm visitado pela primeira, segunda, terceira vez. Sejam muito bem-vindos. Vocês estão na casa de Deus. Nós queremos convidar vocês a vir mais vezes aqui na igreja. Vocês são motivos de grande alegria para nós. Sejam muito bem-vindos. Pode se sentar. Sábado que vem, nós teremos algumas atividades muito especiais na igreja. Uma atividade da SAF à tarde e atividade à noite com os contadores de histórias. Eu não sei se você já conhece esse ministério da igreja, mas é um ministério muito especial que tem abençoado muito a igreja. E eles farão uma apresentação especial que eles têm feito, né, todos os anos, né, uma data especial. Eles escolhem para fazer essa apresentação. E agora, então, eles querem fazer aí um convite à igreja para essa programação no próximo sábado. Com a palavra, os contadores de histórias. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Ô Zequinha, o que é isso aí? Ué, uma música. Ah, isso eu sei, né? Eu tô ensaiando para dar uma força pros meus amigos, os contadores de histórias, sabe, gente? Sábado que vem vai ter apresentação, ó. Vai ser 7h30 aqui na igreja. Você vem, né? Bem, você vai mesmo dar uma forcinha aí com a sua voz? Eu vou. Ah, então eu não sei mais se eu venho, não. Ué, mas por que agora? Você tá insinuando que eu canto mal, é? Não, imagina, você canta muito bem. Lembrei da voz do Abraão na hora que você estava cantando. Tá bom, hein? Os contadores falaram para no sábado que vem, às 7h30, a gente sentar aqui na frente, tá, ó? Pra ajudar com o vozeirão. Eu, o Vandinho e todo mundo que canta bem, igualzinho assim, ó. Tu és soberano sobre a terra. Ah, tá bom, então tô entendendo tudo. Pessoal, ainda bem que ele vai ter ajuda aí da dona Nadir, né? Do Vandinho, do Abraão. Bem, Zequinha, eu venho sim. Eu não vou perder essa apresentação por nada, nadinha. Mesmo que tenha que escutar a sua voz, né? Hã? Ué,
você não deixou eu completar. Mesmo que eu tenha que escutar a sua voz, assim, roquinha. Ainda que você esteja roquinho, vem, tá bem? Ah, bom. Mas não estarei rouquinho, não. Vou estar com a voz afiadinha, gente. Veja só. Castelo forte é o nosso Deus. Você que não precisa mostrar, não. Afinal, vai ter muita história boa. Vão fazer umas tortas gostosas aí no final, umas tortas doces. Diz que até Carol Gamarano vai cozinhar. É verdade, Carol? Nossa, gente, esse eu pago pra ver, hein? Eu também. Eu adoro doce. Ó, deixa eu continuar meu ensaio então, gente. Pera aí, ó. Tchau, tá. Ô, Abraão. Vira pra pessoa aí que tá do seu lado e fala assim, ó. Sábado que vem, você não pode perder a apresentação dos contadores de história. Agora dá um abraço aí no irmão que tá do seu lado. Saúde, vá. Qual? Então, até sábado que vem, hein, pessoal? Eu vou tentar ajudar o Zequinha a melhorar ali. Tchau! Tchau! Está aí, gente. Convite, muito bem feito, né? E um detalhe, né? Apesar de ter fantoche, não é para criança, não. Por isso que todos os adultos aí estão rindo, morrendo de rir, né? São histórias, né? O tema é sobre a soberania de Deus. Então, é uma oportunidade para estarmos todos aqui. Não é um trabalho de fantoche, você que conhece, né? É um estilo diferente. Então, sábado, 19h30, a apresentação dos contadores de história. Além disso, tem a noite do pijama com as crianças. Então, os pais trazem as crianças e vêm participar aqui do nossa programação, convidando, né, amigos, né, familiares, porque vai ser uma noite muito especial. Tenho certeza que a sua vida vai ser abençoada. Durante a semana nós temos aí as atividades da igreja, né, e lembrando aí que você leu o boletim, a convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Igreja para o dia 2 de novembro, para a eleição de pastor e de diáconos. Então, vamos orar sobre isso, pedir a direção, para que Deus possa nos dirigir corretamente nestas eleições, né? Que são importantes para a vida da igreja. Então vai se preparando, orando, pedindo a direção de Deus, para que possamos realizar essa assembleia no dia 2 e assim caminharmos como igreja. No estado de louvor. Vamos ficar de pé mais um pouquinho? Eu já dei o meu abraço na pessoa que está do meu lado.